Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula vamos falar sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos cíclicos. Vamos focar hoje nos hidrocarbonetos alicíclicos, que são aqueles que não possuem o anel aromático ou núcleo benzênico. Nas aulas anteriores já vimos toda a nomenclatura das cadeias abertas, então hoje o foco são as cadeias fechadas. Então se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta! Para a gente começar a falar de nomenclatura de cadeias cíclicas, de hidrocarbonetos cíclicos, vou começar com as classificações mais simples que a gente tem, que são as cadeias cíclicas sem insaturações e sem ramificações, como esses dois exemplos que eu estou mostrando aí. Dá para ver de cara que são hidrocarbonetos e que são cíclicos, não é mesmo? Eu tenho um ciclo no primeiro caso formado por 4 átomos de carbono. Também tenho átomos de hidrogênio aí, vamos colocar? Embora os hidrogênios não façam diferença na nomenclatura da substância, vamos colocar para deixar bonitinho aqui. Bom, quando a gente estudou nomenclatura de cadeias abertas, a gente tinha um padrão que a gente começava a pensar na nomenclatura, que era contar primeiro quantos átomos de carbono a gente tem, quais são os tipos de ligações químicas e qual é a função orgânica. Aqui não vai mudar, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Então vamos lá. No nosso ciclo, o ciclo pra gente é a cadeia principal, só tem átomos de carbono no ciclo, não é? Esse ciclo está composto por 4 átomos de carbono. O prefixo para 4 átomos é o prefixo but. Então vamos colocar aqui but, que representa 4 átomos de carbono. Todos os átomos estão ligados por ligações simples, então o infixo que a gente usa é o infixo -an. E é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio na molécula, portanto termina em O. Butano seria uma cadeia de 4 carbonos, mas aberta, como a gente já estudou. A diferença do butano para essa substância é que essa é cíclica, então eu preciso avisar que os 4 átomos de carbono estão unidos em um ciclo. Então como que eu faço? Antes do nome da cadeia principal, eu coloco ciclo. Então aqui eu tenho ciclo butano, é o nome dessa cadeia. Eu posso unir tudo, se eu quiser escrever ciclobutano tudo junto, não tem problema. O problema é só se a próxima palavra começa com H ou com O. Por exemplo, cicloheptano eu não posso unir com um hífen, tem que colocar um hífen. Mas vamos lá, sem essas regrinhas tão detalhistas aqui. Vamos para o próximo exemplo. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vamos colocar os Hs só para lembrar que eles existem. Cada carbono aqui tem 2 Hs porque eles só fizeram 2 ligações até o momento. A nossa cadeia aqui é uma cadeia cíclica. Vejam, nossa cadeia é uma cadeia cíclica. Os 6 átomos de carbono fazem parte desse ciclo. Portanto, 6 carbonos, o prefixo é X. Só tem ligações simples na cadeia principal, AN. Termina em O porque é um hidrocarboneto. Hexano seria o nome dessa cadeia se ela fosse uma cadeia aberta, porém ela é uma cadeia cíclica. Então eu coloco antes do nome da cadeia principal, ciclo. Portanto, essa molécula se chama ciclohexano. Nesse caso a gente não une, porque a próxima palavra começa com H, então a gente deixa um ifzinho aí mesmo, beleza? Então essas são as cadeias mais simples cíclicas de hidrocarbonetos que a gente conhece. O que eu vou mostrar para vocês na sequência são hidrocarbonetos cíclicos com insaturações. Vamos lá! Então vamos ver agora esses 3 exemplos de cadeias cíclicas insaturadas, todas hidrocarbonetos. O primeiro exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Tenho também os hidrogênios que eu vou colocar aqui só para que você não esqueça que eles existam, embora não faça diferença na nomenclatura. Os meus 4 carbonos fazem parte de um ciclo, mas agora eu tenho o quê? Uma ligação dupla. E quando eu tenho ligação dupla, lá nas cadeias fechadas, estão lembrados? Nas cadeias abertas, a gente tinha que posicionar essa dupla, falar onde ela estava. Só que lá nas cadeias abertas, a gente numerava a cadeia sempre da extremidade mais próxima
Da insaturação. Aqui não tem extremidade, porque a cadeia é fechada. As extremidades se uniram formando um ciclo, não é mesmo? Então, como que a gente faz para numerar essa cadeia? A gente começa numerando do carbono da dupla. Eu tenho aí 2 carbonos, não é? Que estão fazendo ligação dupla, que são esse aqui e esse. Eles estão ligados por uma ligação dupla, vejam aqui. Um deles vai ter que ser o carbono 1, o outro vai ter que ser o carbono 2. Você tem que colocar o carbono 1 e o carbono 2 na ligação dupla. Se você resolve escolher esse aqui como carbono 1, necessariamente esse tem que ser o 2, consequentemente esse é o 3, esse é o 4. Essa é uma primeira possibilidade. Só que se você resolve colocar o carbono 1 nesse aqui da dupla, e o 2 tem que ser o de cima, e você vai então no outro sentido. Não faz diferença nenhuma nesse caso, não é? Porque independente de onde você começar a numerar, se é do carbono de cima ou do de baixo, a ligação dupla vai ficar localizada no carbono 1. Concordam? Entre o 1 e o 2 a gente pega o menor número. Então como que a gente dá nome para essa cadeia? Já que ela é cíclica, já vamos colocar aqui ciclo. É um ciclo formado por 4 carbonos, então o prefixo de 4 carbonos é but. Eu vou falar que tem uma ligação dupla, então eu falo em. Onde está essa ligação dupla? No carbono 1 com o 2. Eu pego o menor número e falo ciclo but 1-en, termina em O porque é um hidrocarboneto. Ciclo but 1-eno. Agora, pessoal, concordam comigo que quando eu tenho apenas uma ligação dupla, ela sempre vai estar no carbono 1? Concordam? Porque eu sempre vou começar dali, não é mesmo? Então, quando eu tenho apenas uma ligação dupla, se eu quiser, eu posso omitir o número 1 e escrever direto ciclo buteno, porque obrigatoriamente essa ligação dupla está no carbono 1. Você pode optar. Normalmente eles omitem quando é possível. Então, quando aparecer ciclo buteno, você tem que perceber que esse en, que essa ligação dupla, está no carbono 1. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é um ciclo formado por 3, 4, 5 carbonos. Nem vou colocar os Hs agora, beleza? Então vamos lá. Eu tenho um ciclo com 5 carbonos, mas eu tenho agora 2 duplas. Com 2 duplas, com 3 e assim por diante, eu tenho que falar posição. Por que eu tenho que falar posição? Porque eu posso variar essas posições e combinar de modos diferentes. Tá certo? Então aqui, como que eu começo a numerar? Eu tenho 2 duplas. Você escolhe uma das 2 duplas para começar a numerar, beleza? Vamos supor que eu resolvo escolher a de cima. Se eu resolvo escolher a de cima, eu tenho 2 opções para começar. A primeira opção é que esse seja o carbono 1, consequentemente o outro carbono da dupla tem que ser o 2, ou o contrário, não é? O contrário seria assim, ó. Esse ser o carbono 1 e esse o 2. Qual dos dois é o correto nesse caso? O que está em azul. Por que o que está em azul é o correto? Se eu começar do jeito que eu contei em rosa, ficou carbono 1, 2, esse deveria ser o 3, esse o 4, esse o 5, não é mesmo? Aí eu teria uma ligação dupla no carbono 1 e uma ligação dupla no carbono 4. Então as minhas duplas estariam no carbono 1 e 4, marca aí, 1 e 4. Se você resolve escolher a numeração em azul, esse vai ser o 3, esse o 4, esse o 5. Onde vai ficar a sua dupla? A primeira no carbono 1 e a próxima no carbono 3. Você opta por escolher a numeração que deu dupla no carbono 1 e no 4 ou no 1 e no 3? Óbvio que no 1 e no 3, porque a gente tem que escolher os menores números possíveis, estão lembrados? Então essa é a numeração correta. Então vai ficar assim, ó, é um ciclo, vamos colocar, é um ciclo. Esse ciclo é formado por 5 carbonos. Qual é o prefixo de 5? Pente. Já vou emendar um azinho aqui, vocês vão entender por quê. Ciclo penta, no carbono 1 e no carbono 3 eu tenho duplas, então eu chamo de dien, porque são 2 duplas. Termina em O porque é um hidrocarboneto. Ciclopenta 1,3-dieno. Eu coloquei esse azinho para emendar com o D e não ficar 2 consoantes uma do lado da outra. Falar ciclopentidieno fica estranho, não é? Não tá errado, tá? Mas normalmente a gente coloca a vogalzinha A para falar ciclopentadieno. Ciclopenta 1,3-dieno. Os menores números possíveis. Vamos agora para a última
cadeia que eu tenho aqui na nossa tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 3 ligações duplas. Qual ligação dupla eu vou começar? Bom, como eu tenho 3, você poderia pensar, pode ser de uma das 3 e vou ver o menor número possível. É o que você tem que fazer. Mas eu já elimino começar dessa aqui de cima. Ó, essa aqui eu prefiro deixar para depois. Por quê? Porque ela está longe das outras duas duplas. As outras duas estão mais próximas. Então é melhor começar das que estão mais próximas, porque fatalmente vai dar números menores. Como assim? Vamos começar, por exemplo, da dupla aqui de baixo. Se eu começo da dupla aqui de baixo, essa eu vou colocar carbono 1 esse, 2 esse. Eu não vou colocar 1 esse, 2 esse, porque senão na hora de eu rodar, eu vou dar números muito grandes nas duplas. Eu tenho que sempre buscar os menores números possíveis. Olha como que vai dar. 1, 2, olha a próxima dupla, já chegou no 3. Beleza? E a próxima dupla vai ficar no carbono 6. Concordam? Vejam, eu tenho uma dupla no carbono 1, uma dupla no carbono 3 e uma dupla no carbono 6. Esses são os menores números que você vai encontrar, independente, né, de onde você começar, pode tentar. Você não vai achar números menores nas duplas. Se você tem dificuldade em enxergar isso de cara, o que você faz? Numera de várias posições, começando em várias duplas. E aí você busca os menores números possíveis. Beleza? Então aqui a gente vai ter um ciclo, vou colocar aqui embaixo para ter mais espaço. Ciclo de 8 carbonos, o prefixo é oct. Eu tenho uma ligação dupla no carbono 1, uma ligação no carbono 3 e uma dupla no 6. Como eu tenho 3 ligações duplas, dupla é em. Como são 3, tri-em. Então aqui eu emendo um tri-em. Ligado ao ozinho no final, porque trata-se de um hidrocarboneto. Lembrando que aí eu só coloquei os carbonos, faltam todos os átomos de hidrogênio. Então é assim que a gente dá nome para cadeias cíclicas que são insaturadas. Cuidado só na hora de numerar, que é onde pode dar problema. Vamos para a sequência agora ver as cadeias cíclicas ramificadas? É bem tranquilo. Bora lá! Vamos analisar agora as cadeias cíclicas, então, ramificadas, que vocês estão observando aí. A primeira cadeia, ela tem 3 átomos de carbono no ciclo, que é a nossa parte principal, e fora do ciclo tem uma ramificação de 1 carbono. Então, deixa eu colocar os Hs aqui só para deixar bonitinho essa cadeia. Para começar, então, nossa cadeia principal vai ser a parte cíclica. Mais fácil até que as abertas, que a gente tinha que ficar procurando a cadeia principal. Aqui é um ciclo. Se é um ciclo, eu já vou dar o nome aí de ciclo antes da cadeia principal, mas ela é ramificada. Vejam que eu tenho uma ramificação aqui. Como que se chama essa ramificação mesmo? Se chama metil, porque ela tem um carbono só. Se tem ramificação, a gente tem que falar a posição, concordam? Então a gente vai ter que numerar a cadeia principal. A gente sempre numera a partir da ligação dupla ou tripla, que nesse caso não tem. Como nesse caso não tem, a gente numera de onde? Do carbono da ramificação. Lembra que nas cadeias abertas era assim? Se não tivesse dupla ou tripla, a gente numerava da extremidade mais próxima da ramificação. Aqui, então, o nosso carbono 1 vai ser esse aqui. Qual vai ser o 2 e o 3? Tanto faz, porque o resto você não vai precisar numerar, não é? Você não vai precisar indicar nada. Então, independente se você girar no sentido horário ou anti-horário, não vai fazer diferença alguma aqui. Então, me ajuda aí. Como é o nome da cadeia principal? Eu tenho um ciclo. Esse ciclo é de 3 carbonos prop, só com ligações simples, an, termina em o, porque é um hidrocarboneto. Ciclopropano seria um ciclo de 3 carbonos se não existisse uma ramificação, mas tem. Como que eu coloco a ramificação? Sempre à frente da cadeia principal. Então aqui eu tenho um tracinho metil, ciclopropano. Aí eu pergunto, com uma ramificação apenas, eu preciso falar a posição? Não, porque você só está indicando a ramificação, ela só pode estar no carbono 1, concordam? Porque eu sempre começo a numerar quando só tem ramificação da ramificação. Então, da mesma forma que quando eu tenho uma ligação dupla apenas no ciclo, eu não preciso falar a posição, aqui quando eu tenho só uma ramificação, eu também não preciso falar. Eu sei que está no carbono 1. Então vai ficar assim, ó, metil, se você preferir, ciclo propano. Esse é o nome da primeira
substância. Vamos para a segunda. A segunda a gente tem um ciclo de 4 carbonos e 2 ramificações, esse aqui e esse aqui. Beleza? Essa ramificação se chama metil, igualzinho à anterior. É uma ramificação de um carbono e essa aqui também se chama metil. Está localizada no mesmo carbono, inclusive, não é? Não tem problema. Tá bem fácil aqui. De onde eu vou começar a numerar essa cadeia? Com certeza do carbono das ramificações, porque não tem ligação dupla nem tripla. Então esse vai ser o carbono 1. Faz diferença onde eu vou rodar? Não faz. Eu vou colocar aqui o 2, o 3 e o 4, tanto faz. Eu preciso indicar a posição aqui? Preciso, porque tem 2 ramificações. Quem garante que as duas estão no carbono 1? Eu garanto porque eu estou vendo. Mas se eu não colocasse as posições, como que eu saberia se não está uma no carbono 1, outra no carbono 2? Uma no carbono 1 e a outra no carbono 3, não é mesmo? Então, quando tem 2 ramificações, eu preciso falar a posição. Então, vamos lá. A cadeia principal se chama ciclo, formado por 4 carbonos, but, ligação simples an, ciclobutano é o nome da cadeia principal. No carbono 1, eu tenho uma ramificação metil. No carbono 1, de novo, eu tenho outra ramificação metil. Então, eu tenho um dimetil. 1,1 dimetil ciclobutano é o nome dessa cadeia e eu tenho que informar a posição. É lógico que uma delas só podia estar no carbono 1, mas quem garante que a outra também estaria ali, não é mesmo? Então, 1,1 dimetil ciclobutano é o nome dessa cadeia. Vamos para a última cadeia dessa tela. Tenho aqui o meu ciclo formado por 6 carbonos. Tenho uma ramificação aqui de 2 carbonos e uma ramificação aqui de 2 carbonos também. Essa ramificação se chama etil, porque ela tem 2 carbonos. E essa também se chama etil, também é formada por 2 carbonos. Como eu tenho 2 ramificações iguais, eu vou escolher uma delas para começar a numerar. Você quer começar da de cima ou da de baixo? Ah, eu quero começar da de baixo. Então, esse vai ser o carbono 1. Aí você tem que tomar muito cuidado para que lado você vai girar. Você vai girar para o sentido anti-horário ou horário nesse caso? Lembrando que você tem que buscar os menores números possíveis para numerar as coisas. Se eu girar no sentido anti-horário, olha, a próxima ramificação já fica no carbono 3. Se você girasse no outro sentido, ela ficaria no carbono 5. Então, esse é o sentido correto, buscando sempre os menores números possíveis. Então, me ajuda aí. Eu tenho um ciclo de 6 carbonos, X. Ligações simples an, termina em O, ciclo hexano. No carbono 1, eu tenho uma ramificação etil. E no carbono 3, outra ramificação igual, etil. Como elas são iguais, eu junto num nome só e chamo de dietil ciclohexano. Lembrando, pessoal, que eu estou explicando nomenclatura de cadeias fechadas com a ideia que vocês já assistiram a aula de cadeias abertas. Porque tudo que eu estou mostrando aqui já foi falado nas aulas anteriores. Eu só estou aplicando agora em cadeias cíclicas. Para a gente finalizar a nossa aula, vamos então misturar tudo agora? Vamos pegar uma cadeia que é ramificada e insaturada ao mesmo tempo. Bora lá! 2 exemplozinhos aí para a gente finalizar essa nossa aula. Vejam, no primeiro caso eu tenho uma cadeia formada por 4 carbonos na parte cíclica com insaturação e também com uma ramificação metil aqui. Então eu tenho a minha cadeia representada aqui. Cadeia principal é a parte fechada. Nesse caso, eu tenho insaturação e tenho ramificação. Quem prevalece? Eu começo a numerar da insaturação ou da ramificação? Lembrando da aula de cadeias abertas, quem manda é a insaturação. Então, com certeza, pessoal, eu vou começar da ligação dupla. E aí eu tenho 2 possibilidades. Se eu começar desse carbono da dupla como carbono 1, esse vai ter que ser o 2, porque a dupla fica no 1 e no 2. E aí sua ramificação vai ficar no 3. Consequentemente, esse vai ser o 4. Então, você vai ficar com uma dupla no carbono 1 e uma ramificação no 3. A outra possibilidade seria começar nesse carbono aqui, beleza? Esse é o carbono 1 da dupla. Esse seria o 2.
esse aqui seria o 3 e a sua ramificação ficaria só no carbono 4. Você opta por deixar a ramificação no 3 ou no 4? No 3. Então, com certeza, a numeração correta é a que está em azul. Vamos apagar tudo que eu escrevi aqui em rosa. Então, vamos lá? Eu coloco aqui, então, uma cadeia cíclica, um ciclo, de 4 carbonos but, com uma ligação dupla no carbono 1 en, sendo um hidrocarboneto, ciclo but 1-eno. Além disso, no carbono 3 existe uma ramificação metil. 3-metil ciclobut 1-eno. A minha pergunta é, será que eu poderia omitir algum dos números aí? Com certeza. Por quê? Porque se eu tenho uma ligação dupla apenas, ela só pode estar no carbono 1. A insaturação podia estar em outro, não é? Mas a dupla só pode estar no carbono 1. Então, nesse caso, se eu quiser, eu posso só escrever assim, ó, 3-metil ciclobuteno. E aí, automaticamente, eu sei que essa ligação dupla foi por onde eu comecei a contar a cadeia principal. Portanto, carbono 1. Vamos para o próximo exemplo. Temos aqui uma cadeia cíclica de 6 carbonos e uma ramificação metil aqui. Vamos arrumar aqui os hidrogênios que estão faltando, só para deixar bonitinha a cadeia, e vamos começar então a numerar essa cadeia. Gente, eu tenho duas duplas, uma que está localizada aqui e uma aqui. Nesse caso, tanto faz de qual eu começar? Lógico que não. Vamos começar da dupla onde já está a ramificação, porque daí eu já vou dar o menor número para a ramificação possível. Então, se eu começar aqui como carbono 1, o da dupla e o da ramificação ao mesmo tempo, esse vai ser o carbono 2, esse vai ser o 3. Concordam? Consequentemente, esse o 4, esse o 5, esse o 6. Vejam, eu tenho agora um ciclo de 6 carbonos X, com duas duplas, uma no carbono 1 e uma no carbono 3. 1,3 de en. Termina em O porque é um hidrocarboneto. Beleza? Não posso omitir. Embora uma das duplas eu tenha certeza que está no carbono 1, eu não tenho certeza da outra. Ela podia estar no carbono 4, por exemplo. Então, não posso omitir. E eu tenho que falar que no carbono 1 tem uma ramificação metil. Também não posso omitir porque poderia estar em outra posição. Então, eu poderia omitir só se eu tivesse uma ligação dupla apenas. Lembrando que como aqui X está terminando numa consoante, dien está começando numa consoante, eu posso colocar um Azinho e chamar de 1-metil ciclohexa 1,3-dieno. Então, pessoal, vimos aqui nomenclatura de cadeias cíclicas, hidrocarbonetos cíclicos, alicíclicos, que são aqueles que não têm um núcleo aromático. É bem tranquilo se você já passou pelas aulas anteriores e já assistiu a aula de nomenclatura de cadeias abertas, porque o conceito é o mesmo. Tem que tomar um cuidado aqui bem especial na hora de numerar as cadeias cíclicas. Normalmente quem erra, erra nesse ponto. Mas fora disso, é tudo a mesma coisa, só não esqueçam de colocar ciclo antes do nome da cadeia principal. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!